Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, minhas queridas ouvintes, bom dia, paz seja contigo, minha querida, meu querido ouvinte de todas as manhãs. É um prazer dar o bom dia para você, uma alegria total saber que eu estou entrando no seu lar. E já agradeço por você permitir nós entrarmos aí com a programação Agindo Deus, quem impedirá, nesse lugar tão sagrado que é a sua casa, o seu lar, a sua habitação, não é? Ou você que está nos dando carona aí no seu carro, ou mesmo ouvindo a gente, quem sabe indo para o trabalho no coletivo, no ônibus, e ligadinho com a gente com o seu foninho no ouvido. Obrigado, muito obrigado, é um prazer, uma alegria, uma satisfação imensa poder falar com vocês e ser um instrumento nas mãos de Deus para que você do outro lado aí seja abençoado ou abençoada em nome de Jesus. E estamos em mais uma semana, numa sessão de milagres e maravilhas, baseado na palavra de Deus e sempre com a oração da fé. Recebeu a bênção, recebeu o milagre, recebeu uma cura, algo de Deus impactou você e agindo Deus, quem impedirá? Você acredita que fez parte do milagre? Compartilha com a gente. O nosso WhatsApp 99615-5162 99615-5162, código de área 41. Você pede oração, confirma sua audiência, conta a sua bênção. E através do nosso site também você pode enviar sua mensagem. Salva aí, anota aí o nosso site, Agindo Deus, quem impedirá.com.br. Agindo Deus, quem impedirá.com.br. Vá lá no site e na área de contato você pode enviar também a sua mensagem ali, ou até mesmo através do nosso site você pode linkar em nossas plataformas digitais. Uma delas nós temos ali no Spotify, temos mensagem de fé que nós ministramos na Anchor, e também tem ali no nosso canal no YouTube, no Facebook. Então você pode conectar no nosso site Agindo Deus, quem impedirá.com.br, e ali você encontra os links aí dessas redes sociais, canal no YouTube e também as plataformas digitais. Maravilha, meus amados? Daqui a pouquinho entraremos na palavra e você sabe, né? Após a palavra, a oração da fé por todos vocês. Antes, porém, quero dizer que aos domingos, às 9h30 da manhã, estamos nos reunindo no presencial aqui em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. No nosso site também tem ali as informações para você. E eu quero aproveitar bem antecipadamente, eu quero dizer para você, tem alguém que nos ouve na cidade de Campo Largo? Você é ouvinte nosso na cidade de Campo Largo, aqui próximo de Curitiba, que pertence à região metropolitana de Curitiba. Se você é de Campo Largo, anota aí na sua agenda, dia 5 de dezembro, agora de 2021, às 3 horas da tarde, vamos estar aí no centro de Campo Largo, bem aí no Hotel Campo Largo. Vamos estar aí ministrando a palavra e orando por vocês. Então, se você é de Campo Largo, seja aí da cidade, do sítio, aí da fazenda, coloca na sua agenda, hein? Já estou avisando antecipadamente, foi essa semana que nós confirmamos lá no hotel. Então, vamos estar aí, você de Campo Largo, hein? Dia 5 de dezembro, 3 horas da tarde, uma reunião especial aberta àqueles que quiserem estar conosco, tá bom, gente querida? Aquele abraço e juntos com Jesus nós somos muito, mas muito mais fortes, mas com Jesus, minha gente, ok? Vamos então para a palavra, gente. Olha, é o seguinte, estamos falando então baseado nos evangelhos, e hoje eu quero ler outros textos da Bíblia, né? E justamente falar um pouquinho mais sobre a questão dos milagres. Olha que texto maravilhoso, maravilhoso, que eu quero ler aqui para você. Atos capítulo 4, do 29 ao 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra,
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então, amados, estou já há várias semanas ministrando aqui, nas nossas pérolas de sabedoria, uma série de milagres, né? Então, para que a gente possa andar, né, na esfera sobrenatural, precisamos entender com clareza o que a palavra de Deus diz sobre o mundo espiritual. Eu vou repetir para você. Precisamos compreender a atuação do Espírito Santo através do seu povo, com a manifestação de dons e talentos e como operá-los. É muito importante isso. Então eu vou repetir isso aqui, para que possamos andar na esfera sobrenatural, precisamos entender com clareza o que a palavra de Deus diz sobre o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, do 9 ao 11 e do 14 ao 15, diz: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, meus amados e queridos ouvintes, os apóstolos e profetas, eles trazem a revelação. Então, sem estes ministérios que nós cremos, os apóstolos e os profetas, muitas vezes o povo de Deus fica limitado, né, às ações do evangelismo. Por exemplo, todas as manhãs estamos aqui semeando a palavra de Deus. Esse trabalho nosso aqui também pelo rádio também se torna um trabalho de evangelização, em que levamos fé para as pessoas, mostrando o caminho da salvação, mostrando o caminho único, aliás, Jesus Cristo, que ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Agora, é importante entendermos que Deus quer atuar na área sobrenatural, provocando milagres, milagres criativos, milagres sobrenaturais, não é? Então, milagres acontecem quando a palavra de Deus é declarada, né? Quer dizer, quando a palavra de Deus declarada é acompanhada pela fé, ou seja, a resposta no que houve tem que ser a fé, é através da fé, a fé em Deus, a fé na intervenção divina. Deus pode todas as coisas, Ele pode, e Ele quer entrar em ação para que o milagre aconteça na sua vida. Então, eu quero aqui hoje fazer uma pequena definição da palavra milagre. Vou falar da maneira mais simples possível, ok? Milagre é uma intervenção divina em uma pessoa ou em alguma circunstância, transformando o impossível em possível, ok? Numa outra definição simples também, eu posso dizer o seguinte: é o dedo de Deus e a manifestação do seu poder
tocando em alguém ou em algo, ou seja, mudando a história de impossibilidade até então existente em possibilidade e de maneira visível e perceptível a todos. Então, meus amados e queridos ouvintes, isso aqui é para instigar, motivar, encorajar a sua fé em crer que Deus pode realizar um milagre e entrar em ação para que esta bênção que você está precisando venha se concretizar, se é necessário um milagre. Por isso que estamos aqui, incentivando você, motivando você, e muitas vezes essas manhãs aqui têm sido manhãs proféticas. Deus tem nos dado essa graça, essa unção profética para profetizar à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, este mover profético para milagres e maravilhas na sua vida. E eu quero dizer ainda muito mais, que nos nossos dias, nos dias atuais, essa intervenção divina, ela tem aumentado de maneira maravilhosa. E eu tenho particularmente experimentado esta graça, este favor de Deus. Estou vivendo, ou quem está caminhando conosco, estamos vivendo um tempo diferente, um tempo gostoso, não que antes não estava, mas um tempo assim da visitação do poder de Deus. Estamos caminhando cada dia realmente numa atmosfera de fé, numa atmosfera da crença, da possibilidade, dos milagres criativos. Então, em todas as partes do mundo, hoje tem pessoas que presenciaram um milagre na sua vida ou em alguém. Isso é fato. Talvez você que está me ouvindo também. Talvez você é fruto de um milagre, não é? Então, isso é um sinal da grande visitação do poder de Deus que está acontecendo ou prestes, a chegar numa intensidade maior na face da terra. Ou seja, será a grande manifestação de Deus nos últimos dias antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você está ouvindo alguém que prega o Evangelho há muitos anos, que já presenciou milagres tanto na minha vida quanto na vida dos outros, e por isso que nós focamos isso, porque cremos que Deus quer salvar a sua casa, salvar a sua família, e temos dito que o maior milagre é quando alguém é salvo. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence, é que convence o pecador, do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, então o poder de Deus é a única possibilidade, gente, de um milagre acontecer. Se não tiver o poder de Deus, o milagre não acontece. Agora, se você precisa de um milagre, aproxime-se deste poder que está na pessoa, sabe de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Atos 4, 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eu quero destacar aqui também, dentro dessa visão de milagres, uma palavra que eu li agora há pouco, chamada a palavra prodígio. Numa definição bem simples, prodígio é a intervenção de Deus nas leis da natureza. Eu particularmente já vi Deus intervindo na natureza. Exemplo. Inclusive aconteceu esse ano agora, de 2021. Estava uma seca, ainda estamos em algumas regiões, ainda está precisando de chuva, mas algumas pessoas de uma região do Brasil pedindo orações. Claro que eu não fui o único a orar, evidentemente, mas pastor, ore, clame, busque. E como nós temos, além aqui por esta emissora que você me ouve, nós temos programação Agindo Deus também em outras emissoras, em outras também redes. Então com isso a gente abrange praticamente o Brasil inteiro, com essas informações, com essa fé, com essa ministração que eu estou falando para você hoje. E começamos a orar, clamar. E naquele dia ao vivo, eu estava fazendo uma programação ao vivo, e ali então a pessoa entrou em contato e ali nós fizemos um clamor. Começamos a orar para aquela região e interceder. No dia seguinte, gente, a chance era 0 de chuva.
mas começou a chover. Começou a chover. Dali 2 dias as pessoas daquela região começaram a mandar mensagens no Zap pra gente. Pastor, olha a resposta da oração. Claro que nós ajudamos, mas tinha mais gente orando, evidente. Mas a gente viu literalmente Deus intervindo ali. Então o prodígio é justamente isso, né? Prodígio é a intervenção de Deus nas leis da natureza. Então a gente vê aqui na Bíblia, por exemplo, né, que Deus intervindo nos ciclos normais da natureza para socorrer seus filhos. Olha o que diz Mateus 8, do 23 ao 27, diz assim, vou ler uma parte aqui. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, esse milagre aqui, queridos ouvintes, é justamente um prodígio, né? É um prodígio. E também tem sido frequente em nossos dias. E eu quero ler aqui algo que aconteceu com um certo senhor, um fazendeiro. Olha que interessante o que aconteceu dentro dessa visão aqui de milagres e também de prodígio. Certa ocasião, um fazendeiro foi falar com o pastor, após um momento que ele ouviu ali uma pregação sobre milagres, né, e sobre prodígio também, e ele relatou a seguinte situação. Ele estava dizendo para o pastor, olha pastor, eu fiz ali, eu tive uma grande plantação de soja e está uma seca tremenda na região, né? E com essa seca eu estou prestes a perder tudo o que eu plantei. Então aquele fazendeiro começou a compartilhar isso com o pastor, né? E ele havia justamente ouvido uma pregação desse tipo, sobre milagres, né? Sobre prodígio. E ele estava dizendo para o pastor, olha, eu vou ter uma perda financeira muito grande. E naquele momento então, aquele homem de Deus, muito usado por Deus, escutou aquilo ali e foi um desafio, como já aconteceu no meu ministério. Nessa história aqui, ele fez um breve comentário da palavra que ele tinha ministrado naquela noite, sobre os milagres e as maravilhas de Deus, os prodígios, né? Então, o que aconteceu? A palavra que havia sido ministrada tocou no coração daquele fazendeiro, né? Então ele ouviu esta palavra e ele creu na palavra. E naquele momento, então, diante da ministração daquela palavra, eles realizaram ali uma oração para que Deus viesse intervir naquele quadro, né? Abençoando ali a propriedade daquele fazendeiro que precisava de chuva. Então, ou seja, um milagre na forma de prodígio precisava acontecer para que as coisas mudassem, né? E para que aquele irmão não perdesse toda, né, a sua plantação e todo aquele investimento financeiro que ele havia feito. Então seria uma grande perda se não tivesse ali uma intervenção divina. E foi interessante essa questão, porque a mente, naquela hora ali, a mente daquele pregador começou a ser bombardeada, né? Com a seguinte frase, que pode acontecer com você que está ouvindo também. Tipo assim, não ore, porque você será envergonhado. Olha só, vinha aquela frase na mente, né? Quantas vezes a gente vai orar por alguém, por um milagre, e às vezes pode vir essa frase, não ora não adianta mais, você vai ser envergonhado, Deus não vai te ouvir. Às vezes você já ouviu uma frase parecida como essa, não adianta mais orar, essa situação não tem mais jeito, não tem mais solução, já era, tipo assim, gente, né? Tipo assim, né? Mas aquele fazendeiro, ele começou a insistir para que orássemos, porque Deus ia agir, Deus entraria com providência. Interessante que em Marcos, capítulo 9, verso 23, sempre vem à minha mente. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então o que acontece? Quando a gente crê nessa palavra, o nosso coração ele é aquecido pelo poder de Deus que está na palavra de Deus. Então foi dito para aquele fazendeiro, cremos que Deus vai operar o milagre que você precisa. Vai chover na sua fazenda. Olha que desafio. Vai chover na sua fazenda. Olha só.
E eu quero usar essa frase, vai chover na sua fazenda. A sua fazenda aqui pode ser literalmente, se você está me ouvindo agora, pode ser a fazenda, literalmente uma propriedade rural, pode ser o teu comércio, pode ser a sua indústria, pode ser o seu emprego, pode ser o seu negócio que está precisando de uma chuva, ou literalmente uma chuva mesmo, né? Para regar a terra, ou às vezes uma chuva de uma outra coisa no seu trabalho. Talvez a chuva pode representar novos clientes, novos negócios. Então o Espírito Santo está me levando a falar isso agora para você que está recebendo essa palavra quentinha neste momento. Palavra de Deus. Então nós cremos, eu creio, nós cremos. E as pessoas que têm caminhado conosco têm crido também neste agir de Deus. Você está ouvindo? Agindo Deus, quem impedirá? Esse é o nosso ministério, que nós temos pregado a palavra de Deus há muitos anos. Então Deus pode realizar milagres. Deus não parou, Deus não fez só no passado, Ele continua fazendo. E nessa história desse fazendeiro, o que aconteceu? O que aconteceu? No outro dia, aquele senhor, ele foi para sua fazenda. E ele relatou o seguinte: enquanto ele estava quase chegando ali com a sua caminhonete, próximo ali da sua, onde localizava a sua fazenda, ele disse que o céu estava claro. Não tinha nenhum sinal sequer de chuva. Mas mesmo assim, ele não tinha dúvida. Aquele fazendeiro, ele foi na fé. Ele não tinha dúvida que Deus ia agir naquela situação, porque ele precisava do milagre. Ele precisava daquele prodígio. Aí dependia de Deus, que é Deus que pode fazer todas essas coisas. E quando ele estava chegando próximo ali da sua fazenda, ele diz o seguinte: ele começou a ver o extraordinário de Deus. Agora ele disse assim, olha, ele só acreditou no que via por causa da nossa oração no dia anterior, que havia chuva. Ele acreditou na oração, ele acreditou naquela oração profética, ele acreditou no poder da oração, ele confiou. Então, não em todos os lugares que choveu, sabia? Naquele contexto ali, choveu o suficiente para que ele não perdesse aquela safra. Ele disse que chegando na plantação de soja, era plantação de soja, disse que ele se ajoelhou-se na terra e fez com que o seu filho e os funcionários ali da fazenda também se ajoelhassem para agradecer a Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o controle da natureza, aquele que tem o poder nos céus e na terra. Jesus diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, meu amado e minha amada que me ouve agora, creia, o mesmo Deus que agiu, e agiu também nesse contexto para abençoar a fazenda desse irmão fazendeiro aqui, ele também tem poder de liberar a bênção para você. Então Deus agiu ali na natureza em favor daquele irmão, em resposta à oração. E daqui a pouquinho eu quero também entrar em oração junto com você. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é o milagre, meu amado e minha amada ouvinte? Eu estou dizendo, essas palavras aqui nessas manhãs é para encorajar a sua fé, para que você tenha fé, acredite, creia que Deus entrará com providência, porque para Deus nada é impossível. Está escrito em Lucas 1,37, né? Porque para Deus nada é impossível. Eu declaro profeticamente, uma grande bênção vai chegar para você na área em que você está precisando. Se for de cura divina, crê que é hoje o dia da sua cura. Se for emprego, crê que é hoje que o telefone vai tocar. Consulte aí a sua caixa de e-mails, talvez o e-mail já está chegando aí, olhe direitinho, ou pelo WhatsApp. Vai chegar a boa notícia, creia nisso, acredite. Quem sabe a sua empresa, você tem o seu próprio negócio, você está batalhando, está lutando, mas está precisando de uma chuva de bênção para regar a sua propriedade, para regar a sua empresa, a sua indústria, o seu comércio, o seu trabalho, os seus negócios. Vamos unir, minha gente, a minha fé aqui com a sua fé aí e vamos clamar a Deus para que Ele venha intervir. E eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar milhares de pessoas e eu creio que você vai enviar para a gente um contato. Você vai entrar em contato, contando a bênção, contando o milagre, e você enviando para cá. Eu farei questão de ler esse testemunho aqui também para muita gente ouvir e fortalecer a fé, acrescentar a fé dos demais ouvintes em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe com mais uma palavra de fé e milagres. E agora encerraremos com a prece, com a oração da fé
em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão gostoso, Pai. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu sinto a tua boa mão, Deus, sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão nesta fé, crendo no impossível, crendo no agir de Deus. Deus amado e querido, abençoai cada família, cada pessoa que está me ouvindo agora, desde o mais criança ao mais idoso ou mais experiente de vida. Proteja cada um deles, Pai, livra-os de todo mal e abençoe a vida espiritual deles, a vida espiritual, a vida física, a vida mental, emocional, psicológica e a vida também econômica, financeira. Que a bênção venha, que o sobrenatural de Deus se manifeste agora com milagres criativos, com os prodígios de Deus. A bênção chegue. E se está precisando, inclusive, Deus, de chuva nessa propriedade, literalmente chuva, água do céu, que aí o Senhor derrame chuva nessa propriedade, nessa fazenda, nesse sítio, nessa propriedade. Ó Deus, que os milagres aconteçam também no dia de hoje, Pai. Abençoa o comércio, abençoa a indústria, os prestadores de serviços, abençoa, Senhor, a vida financeira dos nossos ouvintes. Abençoa aqueles que têm investido em nosso ministério, aqueles que têm plantado a sua semente de fé, que têm plantado a sua semente. E cremos também que essa pessoa que tem essa fé para plantar uma semente de fé no nosso ministério, eu tenho certeza que também será a semente que vai provocar milagres sobrenaturais. Assim cremos e assim abençoamos a todos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados e queridos, tenha um dia de excelência e ande nessa fé que o milagre está dentro de você. Aquele abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.